Todas as vezes que a gente vê uma luz estranha no céu, a gente tende a entrar em pânico, né? O ser humano tenta buscar informações, às vezes em lugares errados, fazendo com que ele acredite que talvez esteja uma invasão extraterrestre acontecendo e aquilo seja uma nave espacial. Outras vezes pensa que é um meteoro que vai matar todo mundo e entra em pânico. Às vezes tem gente que acha que é uma mensagem celeste, né? Por isso é sempre bom buscar explicações em fontes confiáveis de informação. Eu vou te contar aqui nesse vídeo o que andou assustando os porto-riquenhos aqui nessa semana, na qual a gente já tá vivendo essa onda de terremotos, riscos de tsunamis que eu expliquei no vídeo anterior, né? E a gente não precisava de mais emoções e acabaram cruzando o céu aqui algumas luzes esquisitas e eu vou te contar o que foi que aconteceu. Dessa introdução, eu coloquei esse lembrete aqui para vocês porque eu não vou me acostumar a dizer se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, blá blá blá, porque eu realmente esqueço. Só que se vocês não fazem isso, esse vídeo não vai ser recomendado para outras pessoas e a gente não vai divulgar essa informação e eu não vou ter o número de visualizações que eu preciso para conseguir dedicar tempo nesse canal. Então, por favor, compartilhem, divulguem, curtam, porque aí o algoritmo do YouTube vai me ajudar a aparecer aí para mais gente e a gente vai conseguir ter maiores visualizações aqui nesse canal. Pois então, que luz foi essa que assustou todo mundo aqui na ilha na sexta-feira passada, né? Sexta-feira foi um dia lindo de sol, como o de hoje, e eu fui até a praia com a minha sogra, meus filhos, né? Que a gente estava aqui, a família estava aqui pra gente comemorar a minha naturalização americana, que eu passei pela cerimônia na quarta-feira, que foi muito legal. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso se vocês tiverem interesse. Eu saí da praia e eu fui jantar na casa de uns amigos, então eu não tava na parte de fora, né? Não tava olhando pro céu naquele momento específico, às 4:30 da tarde. Quando muita gente começou a relatar ter avistado uma bola de fogo no céu por 10 segundos. Então, como eu disse, né, a gente quando vê uma coisa estranha assim, já acha logo que é o apocalipse, né, tá acontecendo alguma coisa, e o povo entrou em desespero, começaram a falar que isso daí é castigo, e sei lá o que Porto Rico tá passando por muitas catástrofes, né, e isso seria mais uma. O que aconteceu aqui foi um fenômeno chamado bola de fogo, que é uma classe específica de meteoro. Meteoro é o fenômeno luminoso da queima daquele asteroide ou aquele pequeno meteoroide que entrou na atmosfera da Terra e conforme ele passou pela atmosfera, o atrito e aquele aumento de temperatura gerou aquele brilho daquele elemento. O que acontece é que ele queima na atmosfera e todos os elementos que compõem aquele corpo, que poderia ser um asteroide, se ele fosse um pouquinho maior do que 1 metro, ou um considerado meteoroide, né, se ele é menor. Então, aqueles elementos todos, eles são depositados na alta atmosfera da Terra e na atmosfera da Terra, liberando metais, normalmente, porque esse corpo, normalmente, ele é rochoso e metálico, né? Então, quando a gente olha na noite escura aquelas estrelas cadentes, o que aquilo representa, na verdade, não é uma estrela que cai, vocês sabem, aquilo lá é uma entrada de algum detrito na atmosfera da Terra. Existem momentos do ano que a gente passa por regiões que estão mais poluídas por esses detritos, né, espaciais, naturais. Quando a gente fala que tem uma chuva de meteoros prevista, a gente sabe que o planeta está passando numa região da órbita que tem bastante desses detritos. Então, a gente acaba cruzando essas regiões de alta concentração e a gente sabe que isso vai promover uma linda chuva de meteoros ou estrelas cadentes, né, que a gente chama erroneamente, no nosso céu. Então eu vou deixar aqui o link da revista Galileu, que publicou um artigo recentemente sobre os eventos astronômicos de 2020 e inclui todas as chuvas de meteoros que a gente vai conseguir observar. A gente espera que numa noite clara, sem muitas nuvens, a gente consiga ver bastante estrelas cadentes. Então é um momento romântico, a gente gosta de contar estrelas cadentes, a gente gosta de fazer pedido para elas, mas na verdade o que está acontecendo ali, e eu espero que você veja com a mesma beleza, é saber que estão entrando ali esses pequenos objetos espaciais e estão queimando na nossa atmosfera, alimentando a alta atmosfera com metais, né, com outros elementos aí, e é simplesmente a interação do nosso planeta com o espaço em torno dele. Ou pode ser um lixo espacial, que é o que está acontecendo hoje, dia 21 de janeiro. A gente viu de novo dois corpos brilhando, queimando na atmosfera, um pouco mais lentos do que aquele primeiro da sexta-feira, mas todo mundo ficou de novo em pânico. Que diabos é isso? Porto Rico está sendo bombardeado pelos céus e pelo chão e não sei o quê. Mas não, o que hoje caiu aqui perto da gente, na verdade, é lixo espacial. Coisas de restos de satélite e coisas dos chineses
que reentraram na atmosfera e na reentrada também queimam. Então, bem na verdade é que é difícil que esses pedaços de restos de planetas que se formaram mal ou que não formaram na órbita da Terra, restos de cometa que passaram aqui perto, né? Todos esses pequenas pedrinhas e pequenas poeiras, essas coisas, quando entram na atmosfera, elas queimam e elas precisam ter um tamanho muito grande para conseguir chegar até aqui no chão, ainda com um pedaço de pedra, um pedaço de asteroide, um pedaço de meteoroide. Quando ela cai no chão, ela vira meteorito, que é o que a gente coleta, né, quando a gente vai buscar. E esses meteoritos normalmente são bastante densos, porque eles são metálicos, né, os núcleos desses corpos normalmente eles estão formados por metais e rochas, então, e eles trazem informação da formação do sistema solar em geral. Esses corpos normalmente eles são da proximidade da Terra, então eles são ainda remanescentes do sistema solar na formação dos planetas, da colisão de dois corpos, né? Vocês sabem que foi a colisão do planeta Terra com um outro corpo mais ou menos do tamanho de Marte que gerou a Lua, né? Então a Lua é resultado de uma colisão aqui do sistema solar. E quando a gente coleta esses meteoritos aqui na superfície da Terra, a gente consegue estudar coisas da formação do sistema solar, que é bastante legal. São raros esses corpos que vêm de outras regiões, né, de fora do sistema solar. Então, teve aquele primeiro objeto que foi medido, né, que foi observado, que pensava-se que era um asteroide, Oumuamua, né, que a gente comprovou que era de fora do sistema solar, mas que devido à sua trajetória, foi comprovado, na verdade, que aquilo é um cometa. Qual que é a diferença entre um cometa e um asteroide? A diferença é que o cometa ele também tem bastante gases congelados ali no seu núcleo. Isso faz com que esses compostos sejam sublimados quando eles chegam próximos do Sol, ali interajam com o vento solar. Então ali tem um aumento de pressão de novo na superfície, um aumento da temperatura, né? Você começa a ter meio ali, né? Porque o vento solar ele tem ali a sua densidade, ele induz a sublimação daqueles elementos, daqueles compostos ali da superfície do cometa e fazem com que ele se torne ativo, então ele gera aquela nuvem em volta do núcleo, né, do corpo, então que é o coma, né, e depois isso gera, pelo movimento do cometa, ele gera aquela cauda de poeira, né, que a gente vê no céu. Lembrando que um cometa não tem só uma cauda, ele tem duas caudas, e na verdade foi a observação daquela segunda cauda, né, a cauda gasosa, que fez com que a gente entendesse a distribuição do vento solar e que a gente soubesse que havia um meio ali entre o Sol e a Terra, não havia um vácuo, né? Essa segunda cauda ela é sempre radial, apontando para fora em relação ao Sol. Então isso mostra que o Sol está emanando partículas ali, ou que é o vento, né, do Sol, que é a expansão da coroa solar. Então isso representa que existe um meio ali da atmosfera do Sol que está se propagando radialmente e que está empurrando e induzindo essa emissão de gases ali da superfície do cometa, né? A outra cauda, que é a cauda de poeira, a gente consegue observar porque ela é iluminada ali pela luz do Sol mesmo, então a gente consegue fazer observação dela. Também dá para fazer observação dela com outros tipos de instrumentos, né, que não são no visível. Mas enfim, a gente, pela observação da segunda cauda do cometa, a gente descobriu que havia um vento solar ali em expansão, né? Foi uma das primeiras observações. Mas enfim, esse primeiro objeto interestelar ele foi identificado e acredita-se que ele seja um cometa, né? Por quê? Porque a trajetória que ele estava fazendo, ela desviou da trajetória prevista de acordo com a gravitação mesmo, né? Se o movimento daquele asteroide ele tivesse obedecendo apenas às leis da gravitação pela interação com o Sol e os outros planetas do sistema solar, a gente estaria fazendo com que ele caminhasse por uma trajetória específica. Porém, a trajetória dele tem sido observada e viu-se que ela varia, né? Então, ela desviou dali. A única justificativa para esse desvio é que exista alguns jatos de gás ali na superfície ainda daquele corpo. Então, quando você tem um núcleo ativo de um asteroide, a gente chama ele de cometa. Um núcleo ativo quer dizer que você tem essa produção de gases por conta da sublimação desses elementos, desse gelo, né, que tá ali congelado no núcleo dele. Essa é a diferença entre asteroide e cometa. Então não tenham medo. Eu me lembro de quando adolescente, eu morava ali perto da Marginal Tietê, ali na freguesia do Ó, num bairro pequenininho chamado Piqueri.
E da minha janela, a gente conseguia ver ao longe o estádio do Pacaembu. E naquela noite, no estádio do Pacaembu, eu acho que estava tendo um show que acho que era um dos Rolling Stones. E naquela noite eu estava com os meus amigos ali, né, sentados ali no play do prédio. E aí a gente olhou no céu e viu perfeitamente uma coisa estranha, brilhante, num formato de um disco voador. E a gente ficou em pânico porque todo mundo estava vendo. Eu que sempre fui bastante cética em tudo, eu comecei a tremer porque eu estava vendo com os meus olhos o que diabos era aquilo. E ficamos todos em pânico. Aí veio um vizinho do prédio, desceu correndo, chorando. O fim dos tempos, estão invadindo o planeta. Todo mundo em pânico, né? Porque era um adulto, a gente ainda ali pré-adolescente, né? A gente, caraca, ver um adulto chorando. Aí subimos pra minha casa e eu lembro a minha mãe, que não é cientista, mas sempre foi bastante crítica, né? Ela falou: pode se acalmar, vamos ver que é isso aí. Pegou o binóculo e olhou, e ela viu naquele disco voador, ela viu escrito Goodyear. E era aquele dirigível da Goodyear que começou a circular pelos céus de São Paulo. E depois, naquela semana, no jornal, saíram vários relatos de pessoas em pânico, né? Porque foi a primeira vez que a gente viu aquilo no céu. E vendo aquilo de longe, realmente parecia uma coisa esquisita. Mas é bom sempre a gente checar. Na época não existia, assim, internet, né? Pra gente ir lá tão rapidamente. Mas hoje em dia você tem o Google aí na palma da sua mão. Sempre verifica, busca informação em fontes confiáveis, né? Sempre vai ter algum jornalista que você conhece, que você confie, né? De um veículo de informação de verdade, né? Que vai estar falando e vai estar reportando o real fenômeno que você está vendo. Então, nesse caso aqui, porto-riquenhos podem ficar tranquilos, tomar um mojito, ficar de olho aí no mar. E foi só mesmo um meteoro entrando na nossa atmosfera, que foi lindo de ver, né? Eu vi vídeos depois, o pessoal aí em pânico. E os de hoje de manhã, eles foram realmente reentrada aí de lixo espacial deixados pelos chineses aí na órbita. Então foi isso.